Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje teremos um Biblioteca Submersa especial de decadentismo, né? Afinal, estamos aí às vésperas da campanha Abismos Crepusculares, que vai tratar de decadentismo, mais ou menos, né? Na verdade vai tratar de neodecadentismo. Mas o decadentismo original, ele é um marco e ele merece ser mais conhecido e melhor estudado, né? Então vou trazendo elementos aqui nesses vídeos para justamente situar as obras que a gente está lançando, né, nessas campanhas, tanto do autor principal, que é o Tássio Rodrigues Capraneira, quanto dos outros autores que também estão participando da campanha. Pois bem, então nosso livro de hoje, o mais novo integrante da Biblioteca Submersa, é Inferno, de August Strindberg. Este livro aqui, essa aqui é da edição Max Limonade, né? Era uma editora que lançou Lautréamont no Brasil, né? O Canto de Maldoror, a primeira tradução no Brasil foi lançada por eles, Claudio Willer, né? Sensacional, assim, é uma edição incrível. Tinha uns erros até de digitação, tá? Mas é incrível aquela edição, de qualquer forma. E então eles lançaram o Inferno, né? O que é esse livro? Antes de falar do livro, é interessante falar a respeito do autor, August Strindberg. Em primeiro lugar, o Strindberg ele era um indivíduo muito curioso, assim. As vanguardas da modernidade, né, da contemporaneidade, as vanguardas artísticas, que foram surgindo ali na esteira do futurismo e do cubismo no início do século XX, eles tinham uma posição relativamente iconoclasta em relação ao passado. Eu digo relativamente porque eles atacavam bastante o passado, especialmente o futurismo italiano e o futurismo russo, os dois futurismos, e um pouco o dadaísmo também, de modo geral. E eles costumavam atacar, célebre, né, aquela afirmação do Marinetti, comparando a vitória de Samotrácia com um cruzador, um encouraçado, uma coisa assim, né? Então eles tinham essa visão mais iconoclasta em relação ao passado, e isso meio que marcou a modernidade, as vanguardas, né? Tanto que no Brasil isso é muito claro, né? Se mistura até com uma certa afirmação nativista, aqui no Brasil especialmente. Então tem muitos, até pesquisadores, que criticam o simbolismo, o decadentismo, por serem movimentos meio afrancesados, meio cosmopolitas, sendo que, olha, as vanguardas, o modernismo brasileiro está discutindo a identidade nacional, né? Então, no Brasil se torna mais crítico, tanto que alguma revisão de um passado literário muito mais complexo do que supunha, até mesmo a crítica modernista de um Mário de Andrade da vida, só foi aparecer nos anos 60, 50 com os concretistas, né? Fazendo as revisões ali do que o Kerry, né? Sousandred e de outros autores do século XIX e início do século XX no Brasil. Mas aí que tá, as vanguardas históricas, futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, elas faziam um ataque ao passado seletivo, de certa forma. Havia figuras que eram mais ou menos poupadas porque elas eram centrais para o desenvolvimento de certas percepções estéticas das vanguardas. Mallarmé, o primeiro grande exemplo, né? Ele era mais antigo ainda, né? Ele morreu no século XX, final do século XIX até, acho. E ele então, mas ele era incensado, né, por todos, assim, até chegar nos surrealistas, que esses sim valorizavam uma espécie de correia de transmissão com o passado, né? Como dizia o Claudio Willer, né? E assim, outros autores também eram, inclusive até mesmo pelos mais iconoclastas, né? Então na Itália, o Gabriele D'Annunzio sempre foi visto não apenas como autor, ele foi muito ridicularizado pelos futuristas, mas esses mesmos futuristas reconheciam o tremendo valor dele e até a antecipação política dele, né?
Então, D'Annunzio, o dramaturgo Frank Wedekind, que escreveu Despertar da Primavera, né? O outro dramaturgo, o Ibsen, não é? Naturalista. O Alfred Jarre, mais um dramaturgo, de certa forma, mas também escritor, né? O Alfred Jarre era, inclusive, incensado e, digamos assim, foi já resgatado pelos próprios dadaístas, né? Então, assim, essa é a instância de, digamos assim, referência que o Alfred Jarre tinha, né? De influência, né? Nesses circuitos mesmo mais nihilistas e radicais. E entre todos esses nomes, a gente não pode deixar de citar o Strindberg, não é? Ele e o grande amigo dele, Munch, que aparece no livro, aliás, o Edvard Munch. O Strindberg era um escritor norueguês, naturalista, se bem que trepidante, né? Ele às vezes aderia a algumas ideias mais espiritualistas, né? Mas ele, em teoria, era no início da carreira naturalista. Aqui ele já havia feito algumas obras fundamentais, que Rita Júlia, enfim, ele já tinha escrito algumas das melhores peças dele. E aí, o que acontece? Em 1890, a data deste livro aqui, ele sofre uma crise mental. 1890? Eu acho que sim. 1898. Eu acho que 1890. Ele sofre uma crise e ele passa a acreditar uma crise mística. E aí ele escreve este livro como um testemunho dessa crise. Então, assim, o Strindberg, ele foi um autor que, por conta desses percalços, né, ele acabou se transformando numa espécie de antecipador da modernidade, reconhecido por surrealistas, por expressionistas, reivindicado, né? O Artaud representou uma peça dele com resultados bastante curiosos, né? Escândalo social, polícia, intervenção da polícia, etc. Da peça do Strindberg, né? Dirigida pelo Artaud, né? Fez a apresentação da peça, a cenografia da peça e tal. Então, Strindberg era um autor que, nos anos 10, 20, ele já era reivindicado pelas vanguardas. Então, havia um salvo-conduto para ele, não é? Como eu falei para esses outros todos, né? Que as vanguardas aplicavam alguns autores que eram muito próximos deles, né? O Mallarmé e outros, né? Já o próprio Strindberg. E o Strindberg tinha uma vida muito curiosa. Ele passou um tempo em Berlim, onde ele escreveu essa primeira fase de grandes obras dele. Em Berlim ele conheceu figuras como Evers, né? Hans Heinz Evers, frequentava o cabaré que ele frequentava, teve influência no Evers também. E lá ele conheceu algumas figuras que foram desestabilizar a mente dele tempos depois, que é justamente o... Eu não vou nunca conseguir falar o nome desse homem, é o Przybylski, né? Przybylski, ele, Stanislau, né? Esse cidadão, ele tinha uma amante, uma Dagny Jury, e essa amante, enfim, eles formaram, não era só um triângulo, era uma fórmula geométrica extremamente complexa envolvendo esse indivíduo polonês, né? O Przybylski, o próprio Strindberg, o pintor Edvard Munch, que acompanhou o Strindberg na Alemanha, todos eram amantes dela ao mesmo tempo, né? E isso gerou uma série de conflitos, e esse também é um autor, esse polonês que eu mencionei, cujo nome é impronunciável, mas eu vou deixar citado aqui na descrição, uma obra dele, numa tradução bastante interessante, uma obra, aliás, sensacional, meio filosofia, meio, um pouco como é Inferno, aliás, não é um gênero só, já vou falar sobre isso. Esse indivíduo era decadente por excelência, assim, né? E ele acabou tendo uma certa influência, né,
inclusive no desequilíbrio mental do Strindberg. E depois ele vai para Paris, e em Paris acontece isso. E aí que a gente entra no primeiro aspecto sensacional do inferno, o primeiro aspecto decadente sensacional, que é o seguinte, é um relato a respeito de uma crise mística de loucura. Eu usei um termo, que é um termo meio da época, crise mística de loucura, para designar períodos de crise, em geral relacionado com manias religiosas, questões religiosas, às vezes eram crises um pouco até depressivas, que acometeram algumas figuras intelectuais e que marcaram esse pensamento. Por exemplo, o grande antecipador de tudo isso na modernidade, porque crise mística existe desde Santo Agostinho, não é? Mas o São Francisco de Assis, mas na modernidade o primeiro é, sem dúvida nenhuma, o Swedenborg, outro no escandinavo, né, Swedenborg, importantíssimo, que praticamente criou a base teórica do espiritualismo e do espiritismo, do ocultismo do século XIX. Quase todos, né, fazem referência a essa ideia de correspondências, e praticamente toda a arte de vanguarda a partir do simbolismo, né? Tudo isso mais ou menos surgiu de algumas das ideias do... O Swedenborg teve influência, uma influência indireta às vezes, mas sem dúvida uma influência perceptível. E o Swedenborg teve uma crise. Eu já falei disso várias vezes. O Swedenborg é um dos heróis do canal, é um dos patronos do canal. Ele teve uma crise mística. Ele era um sábio, um polímata, trabalhava em um monte de áreas diferentes de engenharia e pesquisa científica, inclusive fisiologia, com contribuições importantes para a época, claro, mas contribuições. E ele teve uma crise mística, abandonou tudo isso e começou a fazer comentários da Bíblia e tentar entender o céu e o inferno, né? Então, assim, essa crise mística que aconteceu em Londres, ele relata, mas é um relato um pouco envergonhado, né? O que é natural, porque afinal ele teve uma crise, ele era, digamos assim, essa crise não afetou a percepção dele, não, essa crise talvez esquizofrênica, não sei, não chegou a afetar a percepção dele de realidade. Então, ou a retomada dessa percepção em dado momento. Então ele sabia que ele tinha perdido a conexão com a realidade por um tempo, né? Ele entendia isso, mas ele compreendia que essa perda de conexão revelou um outro universo que para ele passou a ser mais importante do que aquele universo anterior. Tanto que os textos do Swedenborg são analisados em pré-críticos e críticos, né? Pós-críticos, né? Que seria após a crise, né? Pré-crise e pós-crise. E outros tantos tiveram, né? Durante o século XIX, Blake nasceu com crise, né? Mas outros tiveram crises parecidas. Isso de vez em quando aparece até hoje em dia, não é? Mas muitos sentem aquela vergonha que o Swedenborg sentiu. Ele narra até o que aconteceu, mas não entra em muitos detalhes, evita. Poucos vão emular o que eles sentiram e narrar meio que ao mesmo tempo que eles vão sentindo aquilo. Quem fez isso basicamente foi Strindberg. O inferno é isso, é o relato de uma crise de loucura mística, né? Sei que não se usa mais loucura, mas aqui eu falo como, né, não se costuma mais usar o termo loucura hoje, mas eu falo como, né, era usado aqui, não é, na Idade Clássica, digamos assim, estendida, não é? Idade, como dizia o Foucault, chamaria de Idade Clássica, mas estendida, né? Porque a Idade Clássica seria até o século XVIII. Mas, enfim. E o que isso representa no livro, essa descrição? Isso é sensacional, porque assim, a loucura ou o transtorno psíquico, ele não costuma ter voz. Indivíduos que têm transtornos psíquicos, eles até são estimulados a escrever. Mas o material resultante tem um tom meio de confissão, esse tom de vergonha que eu mencionei. Então, é como se automaticamente muitas pessoas tivessem a tendência a controlar na escrita já, tentando emular isso na própria mente, controlar os arroubos, né? Que a mente levou ele, aquelas conclusões erradas, aquela visão paranoica. O Strindberg, não.
como ele escreveu durante esse período, ele acha que essas visões são totalmente válidas. Então ele começa a criar um arcabouço de relações universais que envolvem botânica, envolvem química, alquimia, não é? A cor dos peixes, não é? Que ele vai elencando. É um delírio, né? Como se o leitor adentrasse uma esfera de delírio. Né? Então isso é incrível, é sensacional, né? É realmente uma obra de tirar o fôlego, né? Por esse ponto, porque ela narra realmente, não é? Então, em dado momento, por exemplo, quando ele encontra o Hotel Orfila, né? O Hotel Orfila, segundo a introdução, não cheguei a conferir, mas com certeza deve ser real, ele aparecia até no guia de viagem, Guide de Bleu, né? O guia de viagens de Paris. Ele era registrado, porque se tornou, graças ao Strindberg, um lugar meio de culto de intelectuais, né, na Rive Gauche lá. E aí como que ele chega a isso? Uma série de analogias completamente alucinadas, assim. E ele não acha alucinados. Realmente essa analogia, não é, do nome Orfila, de um naturalista, não sei de que época, com o nome do hotel, isso é uma analogia que indica que se eu me hospedar nesse hotel, vou seguir um caminho benéfico, vou seguir o caminho correto. É mais ou menos nesse nível a coisa. Então, ele vai traçando essas relações e construindo um, digamos, raciocínio, né, um raciocínio, uma racionalização, que é a pura loucura, né, que é o delírio, na verdade. E isso é sensacional, porque raras vezes a gente vê, como eu disse, isso organizado em literatura. Aí vocês começam a entender por que o Strindberg foi tão influente na literatura contemporânea. Porque esse registro é raro. Em poesia ainda existe algo assim, com Blake, com Hölderlin, né? Acho que ainda existe um pouco disso. Mas em prosa é mais difícil. E ele registra tudo isso. Pelo menos até o século XIX, né? Acho que no século XX o Artaud vai fazer isso e tal, mas já com influência grande do Strindberg. Né? Então é um livro que é a narração da loucura, da crise, né? De uma crise mística de loucura, uma crise mística alucinatória. Né? Então ele tem perseguições, né? Essas pessoas que eu mencionei, o Edvard Munch, que era amigo dele, ou o Przybylewski, lá, o polonês, cujo nome é impronunciável, eles aparecem na história, porque eram amigos dele. Provavelmente apareceram em Paris também, porque afinal era uma viagem curta de Berlim a Paris. E eles são perseguidores. Eles são como indivíduos que estão querendo destruir o Strindberg, né? Então ele vai refazendo a realidade com a mais pura paranoia, e isso é absolutamente sensacional, né? O livro, ele encaminha muita coisa, ele é muito autobiográfico, né? Evidentemente. Ele estruturalmente ele é muito variado, né? Dado o momento, como eu falei, está fazendo ensaios sobre as analogias da natureza criadas por Deus. O livro, na verdade, ele começa com uma espécie de mistério medieval teatral, com personagens, com tudo, inclusive com Deus e personagens. Bastante sacrílego, aliás, essa peça teatral que ele apresenta aqui, curtíssima, como se fosse um mistério medieval. E aí o livro começa, né? Então tem um pouco de tudo aqui, né? Tem ensaio, e ele chama de ensaio, os capítulos têm subtítulo, né? E alguns capítulos ele chama realmente de ensaio sobre a mística, não sei o que, ensaio, tem um ensaio sobre as tentações do demônio, tem um que chama... tem uma análise daquela borboleta que tem uma caveira, que é a Queronte Atropos, né? Que é aquela borboleta com uma caveira em cima, tem no Silêncio dos Inocentes, né? Tem um capítulo que fala sobre o Silva Silvarum, que é o livro dele de química. Enfim, tem uma série de capítulos, um mais diferente que o outro, né?
E às vezes ele está elaborando um ensaio, às vezes ele está falando de alguma coisa bem pessoal, do divórcio. Não tem uma separação. A narrativa ela vai fluindo. E é muito interessante porque, digamos assim, o testemunho, né, individual, essa coisa assim da autoficção, não é uma invenção contemporânea. Né? Esse livro é de 1890, da década de 1890. E ele vai construindo o que acontece com ele, né? Ele vai, de certa forma, remontando aquilo através dos recursos literários. E tem alguns momentos, porque assim, o livro oscila muito, evidentemente, como qualquer mente que está um pouco perturbada. Ele tem esses momentos assim de química e alquimia dele são um pouco áridos, precisa reconhecer, mas tem alguns momentos, tem um momento que ele é internado porque ele fere muito as mãos fazendo as experiências de alquimia, e ele é internado numa espécie de manicômio, na verdade, né? Tocado por freiras e tal, mas um manicômio para doentes relativamente leves, digamos assim. É sensacional. Aquilo é puro expressionismo, porque ele não pode fazer nada que as mãos estão enfaixadas, né? Porque está se curando das feridas, né? Então as freiras fazem por ele, e aí ele descreve os companheiros dele de infortúnio, né? Como se fossem caveiras, cadáveres andando. É incrível, porque como a escrita ela é, digamos assim, transtornada, não é? É tão transtornada quanto a percepção do autor dessa escrita, ela faz com que o leitor meio que acompanhe esse transtorno. Ele sinta um pouco isso, né? Ele sinta um pouco aquela angústia, aquela paranoia, aquela percepção de uma realidade horrível num momento, sei lá, de surto. E isso é incrível, né? É incrível porque é muito, muito vigoroso. Muito, muito, digamos assim, quase realista, né? Então é isso. Sugestão, aqui a gente fez uma breve análise, mas leiam O Inferno, Strindberg, fácil de achar em sebo, o meu eu comprei no início da faculdade, é uma daquelas leituras de início de faculdade que me marcaram muito. No início da faculdade eu li muita coisa, mas muito, muito, muito mesmo. Eu ficava o tempo todo na biblioteca e nos sebos, né? No sebo da faculdade. Então, esse veio de lá. Fácil de achar, leiam. Tem acho que edição nova, inclusive, não sei se da Edra, inclusive. Se for da Edra, provavelmente o tradutor é bom. Conheçam Strindberg e em breve nossa campanha vai estar no ar. Ou nessa sexta-feira dessa semana, né, do dia 25 de março, ou na próxima semana, no finalzinho de março, início de abril, a campanha que vai Abismos Crepusculares, né, que vai ter como base a obra do Tássio, vai estar no ar. Então, fiquem atentos. Recompensas limitadíssimas com material nunca antes comercializado pela Rafus Press. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.